Tudo bem, agora a gente entendeu o reinado político do anticristo. Vamos então aprofundar no reinado religioso dele. Qual foi a última coisa que a gente leu? Daniel, capítulo 8, versículo 25, onde o anticristo foi cortado sem o uso de mãos. Porém, ele não vai continuar morto, ele vai retornar. E de que lugar o anticristo vai retornar? Do inferno, do poço sem fundo. É muito importante a gente entender isso, a gente compreender isso, porque vai ser este o momento principal no qual ele vai se declarar Deus, no qual ele vai dizer que ele é Cristo. Por quê? Ele está imitando o que Cristo fez. Jesus Cristo foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Então Jesus Cristo foi ao inferno por nossos pecados. Jesus Cristo foi cortado por nossas transgressões. Mas o anticristo não foi. Ele somente está copiando, ele realmente vai morrer, ele vai para o inferno, mas ele também vai voltar. E isso vai ser o evento que vai deixar o mundo todo de cabeça para baixo. Esse vai ser o evento que vai fazer as pessoas todas admirarem o anticristo. Isso vai demarcar uma só religião por todo o mundo. Então, vamos aqui para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, começando aqui no versículo 1. E eu fiquei sobre a areia do mar, e eu vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão, que é um dragão, Satanás, e o dragão lhe deu seu poder, e seu trono e grande autoridade. E eu vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. Esse evento é chave da gente compreender que ele vai ter essa ferida mortal, mas ela vai ser curada. Ele vai morrer e vai para o inferno, mas ele vai voltar. O anticristo irá retornar. E neste momento, ele vai enganar todo o mundo. Todas aquelas pessoas em que o nome não está escrito no livro da vida. Quem? Os reprovados. Os reprovados vão aceitar o anticristo de total bom grado. É neste momento que marca o quê? A abominação da desolação. O período onde o anticristo vai entrar no templo de Deus se proclamando como Deus. E nesse momento ele vai dar uma virada na casaca, especialmente em relação aos judeus, porque os judeus estavam esperando alguém que ia ser somente um homem. Só que dessa vez o anticristo vai se declarar sendo Deus. Ele não vai honrar os deuses dos seus pais, mas ele vai honrar um Deus da força, das forças. Quem seria esse Deus que o anticristo iria honrar? Quem foi que deu a força para ele? O dragão, Satanás. Então, neste momento, vai marcar a abominação da desolação, vai marcar este período onde o anticristo vai se fazer como Deus. A gente vai ter também a questão da marca da besta, a questão também da imagem da besta associadas com isso. Então vamos continuar aqui a leitura, só deixando alguns elementos que estão acontecendo durante esse período, que esse reinado religioso do anticristo está marcando. A sua ferida mortal foi curada e todo mundo se maravilhou com a besta, com o anticristo. E eles adoraram o dragão. Então, as pessoas se maravilharam com o anticristo e adoraram o dragão, que dera poder à besta. E adoraram a besta. Então, não somente eles vão adorar Satanás, mas eles também vão adorar ao anticristo. Eles vão fazer essa adoração do próprio Satanás mesmo. Vai ser algo que, para eles, não vai estar claro, não vai estar assim, nossa, isso é óbvio que a gente está adorando Satanás, mas eles vão cair nessa grande mentira. Eles vão cair nessa grande desilusão porque eles não receberam o amor da verdade. Eles não receberam com carinho Jesus Cristo. Essas pessoas não quiseram acreditar. Essas pessoas se tornaram reprovadas quanto à fé. E elas vão ser continuamente enganadas e mais enganadas. Versículo 4. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Então, não somente o anticristo vai retornar, não somente a gente vai ter a abominação da desolação, mas a gente também vai ter o quê? Uma perseguição aos santos. Isso é algo que marca o 5º selo. Então, no primeiro selo, o anticristo apareceu na cena, e no 5º ele está fazendo essa perseguição aos santos. A gente tem
os mártires dos santos, a gente tem as pessoas sendo mortas por Cristo, sendo jogadas na prisão por conta da causa de Cristo. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Versículo 8. E todos os que habitam na terra a adorarão que é a besta. Quem? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Então, todos os reprovados vão ir para cima do anticristo em questão de quê? De reverenciá-lo, de adorá-lo, de venerar a ele. Essas pessoas vão servir totalmente ao anticristo. Elas vão aceitar como o salvador delas. O anticristo vai estar enganando o mundo como se ele fosse o próprio Jesus Cristo. Tanto que a gente vai ter até uma questão de uma espécie de falsa trindade. Não somente a gente vai ter a falsa, essa besta fingindo ser um falso Cristo, mas a gente também vai ter alguém fingindo ser o Pai e alguém fingindo ser o Espírito Santo. Quem são essas pessoas? Daqui a pouquinho a gente vai estar entrando nesse detalhe. Então aqui no versículo 9, se algum homem tem ouvido, ouça. Outro local que é importante a gente também ler é no capítulo 17, versículo 8. Tem uma conexão muito grande com o capítulo 13, versículo 8. Indo aqui para o versículo 8 do capítulo 17 agora. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo. Então ele vai subir do abismo sem fundo. Ele vai morrer, ele vai ser destruído sem mãos, mas ele vai retornar do abismo sem fundo e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar. Quem? Cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. Então, os reprovados, os filhos de Belial, as pessoas que odeiam a Deus, elas vão se maravilhar com o anticristo. Essas pessoas cujo nome foi apagado e não foi escrito novamente. Então, se a gente comparar com o Êxodo também, capítulo 32, qualquer pessoa que tiver curiosidade, o que é esse livro da vida? Veja um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás, foi ontem, no qual eu andei por todos esses versículos falando sobre o livro da vida. Então vamos aqui também para Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, onde a gente vai ver essa falsa trindade. Então, quem é a pessoa que vai fingir ser Jesus Cristo? O anticristo. A besta, o filho da perdição. Quem é a pessoa que vai fingir ser o pai? A gente viu aqui que quem deu poder? A besta. Satanás. E quem que as pessoas adoraram junto com a besta? Satanás, o dragão. Então, quem vai fingir ser Deus o Pai? Satanás. Quem vai fingir ser Deus o Filho? A besta. E quem vai fingir ser Deus o Espírito Santo? Então, vamos ler aqui o capítulo 16 para a gente ver essas três figuras, essa falsa trindade que vai aparecer no fim dos tempos. Apocalipse, capítulo 16, versículo 13. E eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão, o falso pai, e da boca da besta, o falso filho, e da boca do falso profeta, que é o falso Espírito Santo. Porque eles são espíritos de demônios, operando milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui a gente tem a batalha de Armagedon, que a gente vai focar em outro momento. Mas enfim, é importante a gente entender que não somente vai ter um falso Cristo, mas também uma falsa trindade. Satanás, ele busca enganar o povo da maneira mais bem feita possível, vamos dizer assim, né? Se alguém chega numa loja com uma nota falsa, ele não vai pegar uma nota com cor de arco-íris, que obviamente é uma coisa de vida de algum jogo de tabuleiro, ou obviamente falsa. Ele quer forjar ela para ser mais perfeita, mais próxima da realidade possível. Assim também é Satanás. Satanás, ele é sutil. A serpente era o animal mais sutil do jardim. Então ele vai buscar enganar da maneira mais próxima possível, chegando ao ponto de imitar também a Trindade. Então vamos ler um pouquinho mais sobre o falso profeta. Voltamos aqui para Apocalipse capítulo 13, indo para o versículo 11. É importante entender o falso profeta também, por quê? Porque ele que vai dar o pontapé, juntamente com a besta, a imagem da besta, a abominação da desolação e também a marca da besta. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. E eu contemplei outra besta saindo da terra. Então a gente tinha essa besta saindo do mar, tinha essa besta surgindo do mar, que é o anticristo, e tem essa besta saindo da terra, que é o falso profeta. Interessante entender que ele vem depois do anticristo. Depois, não antes, mas depois. Eu contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ele falava como um dragão. Então ele vai ter uma aparência como de um cordeiro, de um animal inofensivo,
mas o que ele vai falar vai ser como uma serpente, como um dragão, como Satanás. Uma aparência inofensiva, mas um lobo por dentro. Literalmente, um lobo em pele de cordeiro, e ele exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, do anticristo, antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então, por que ele é comparado com o Espírito Santo? Não somente a gente tem aquela menção em Apocalipse 16, da besta, do anticristo e do falso profeta, mas também ele vai apontar as pessoas para adorarem o anticristo. Assim também como o Espírito Santo veio depois de Cristo, o Consolador veio depois de Cristo, não antes, e ele faz o que? Ele leva as pessoas à verdade. Ele leva as pessoas a Cristo. Ele confirma aquilo que Cristo disse. Então, da mesma forma, o falso profeta vai confirmar aquilo que a besta disse. Ele vai vir depois, não antes. Por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas vão dizer que esse falso profeta vai ser uma cópia de João Batista. Mas João Batista veio antes de Jesus. Ele preparou o caminho antes da chegada de Jesus. O falso profeta vem depois do anticristo. Assim como o Espírito Santo veio depois de Cristo. Então, tendo entendido isso, vamos prosseguir aqui para o versículo 13. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Então ele até emula esses milagres, ele emula essas maravilhas que profetas fizeram durante o tempo. De fogo descer, vamos pensar aqui Elias, né, que fez o fogo ir até a terra, consumir as pessoas, e ele faz grandes maravilhas, indo para o versículo 14. Engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e viverá. Poxa, mas eu não disse que foi ferida sem mãos? A Bíblia não diz que foi ferida sem mãos? Como foi ferida pela espada também? Aqui, eu acredito que possa ou estar se referindo, por exemplo, a um acidente, pode ser que ele talvez cometeu suicídio, não sei, não foi alguém de fora, ele não foi ferido com mãos que outra pessoa foi lá e matou ele. Pode ser que talvez o anticristo cometeu suicídio, não sei, ele estava andando, uma espada caindo nele, alguma coisa que, ao mesmo tempo que não foi com mãos, não foi alguém que matou ele, ainda tinha essa arma envolvida. Então, é difícil da gente dizer exatamente como vai ser. Eu acho que nenhuma previsão vai estar 100% correta só no momento para a gente saber como que ele vai morrer, mas ao mesmo tempo que vai ser com essa arma, também vai ser sem mãos, não vai ser alguém que vai lá diretamente matar. Não vai ter um cristão que vai lá, anticristo, eu te odeio, e vai matar o anticristo. Ele vai morrer e ele vai retornar. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então o falso profeta, ele também tem poder de o quê? De fazer essa imagem ganhar vida. O que isso poderia ser? Eu pessoalmente entendo que poderia ter uma parte de tecnologia envolvida nessa questão da imagem ver, uma espécie de robô, algo eletrônico, mas também eu imagino que tem um elemento espiritual. Em qual sentido? O espírito imundo, ele sabe quando a casa está vazia ou quando a casa está cheia. Quando a casa está vazia, ele entra com mais 7 espíritos imundos piores do que ele. Mas ele sabe quando a casa está cheia. A gente tem também as pessoas em Atos que ficavam exorcizando no nome de Paulo, no nome de Paulo, no nome de Jesus Cristo. E a pessoa possuída disse, Cristo eu sei quem é, Paulo também, mas você quem é? Então, os falsos... os demônios, os espíritos impuros, eles sabem quem é salvo, eles sabem quem tem o Espírito Santo, eles conhecem as pessoas que são salvas, eles têm essa visão espiritual. Então, eu imagino que tem esse aspecto que o falso profeta ele consegue também dar esse poder para essa imagem da besta de identificar quem não acredita na besta, quem é salvo. E qualquer cristão que tentar tomar a marca da besta, eu imagino que muitos vão sentir medo e vão tentar buscar a marca da besta, vão ser mortos, vão ser eliminados. Então a gente pode continuar aqui, concluindo aqui a leitura, versículo 16. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui é a sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666, que também é extremamente popular em questão de mídia e no conhecimento das pessoas. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse é o reinado religioso do anticristo. Vai aparecer também esse falso profeta, essa besta saindo da terra que vai glorificar
o anticristo, que vai dar essa ideia de fazer essa imagem para ele. A gente também vai ter o que é a marca da besta. Então, o reino do anticristo agora não é somente universalmente político, mas também é universalmente religioso, uma só religião. E com isso, a gente vai ter o quê? A abominação da desolação e a perseguição dos santos. Um assunto que eu vou concluir no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.